A paz do Senhor, juvenis! Bom dia para vocês nesta manhã mais uma vez. É uma honra poder estar aqui para lecionar essa aula mais uma vez. Aqui do meu lado está a minha esposa, digníssima esposa. E aqui do meu lado de cá está o casal abençoado que vai gravar conosco hoje. Apresente-se para nós aí. Eu sou o cooperador Bruno, esposo da Yasmin. Da digníssima Yasmin. Digníssima, viu? Que tá grávida, graças a Deus. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos em 3 hoje aqui. Em 3. Exatamente. Tem um que tá chegando aí ainda, né? Sim. Louvado seja Deus. Vamos compartilhar então dessa aula. Já pega a sua revista aí, a sua Bíblia, né? A você, visitante que nos acompanha, nos assiste aí, né, Bruno? Isso aí. Seja muito bem-vindo, né, Bruno? Já vão entrando no chat aí também, já vão colocando aí o nome, né? Se tiver visitante, já coloca também. Exato. Né? Dá o likezinho, né, Yasmin? Like que é muito bem-vindo isso aí. Ajuda muito aí a monetização e todas as questões Dá like, compartilhar o vídeo. Like, né? Comenta. Comentar bastante. Deixar lá o comentário sobre a aula, como é que foi. E essa aula vai ser bem assim, pastor. Pensa. Tema bom, que tema, hein? Que tema interessante. Eu estava ansiosamente esperando para poder estar aqui com vocês. As grandes escolhas da vida, lição de número 6. Amém. Nós estamos aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Então, se você também que nos acompanha às vezes aí nos nossos meios de transmissão, mas ainda não teve a oportunidade de nos acompanhar aqui pessoalmente, fique à vontade para nos visitar, tá? Estamos localizados aqui em Campo Grande, do lado do INSS. Será uma honra recebê-los vocês. Amém? Sem perda de tempo, então, vamos fazer a nossa oração para nós iniciarmos a nossa aula? Amém. Operador Bruno, então, as honras. Senhor, meu Deus e Pai, nós te glorificamos, ó Deus, nesta manhã, porque as tuas benignidades, ó Pai, se renovarem em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque temos a oportunidade de falar do Senhor, ó Pai. E o Senhor nos ajude, ó, neste momento, para que os juvenis venham entender e nós também crescermos, ó Pai, cada dia mais, ó Pai, sendo ensinados pelo Espírito Santo, por tua palavra, Senhor. Guarda, Senhor, nossos corações e tudo que será falado aqui, venha, Senhor, culminar para que o teu nome venha a ser glorificado. No nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai. Amém. Amém. Vamos lá então para o nosso quadro? Família firmada fala não. Espada afiada. Vamos lá? Roda aí, Amanda. A paz do Senhor, juvenis! Estamos aqui para um Espada Afiada. E o nosso capítulo de hoje é Hebreus 11, 25. Então vamos lá? Vamos pra cima, sem trapaça. 3, 2, 1 e... Ai, que medo! Eu sou péssima! Achou? O negócio aí, vou botar esse negócio aí. Hebreus 11, né? Achei. Bora, eu deixei você ganhar. Como você é o meu? Ok, Hebreus 11, versículo 25. Fecha a página. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Amém. Amém. Tchau, juvenis! Voltamos então para mais essa aula aqui, como nós dissemos aqui anteriormente, a aula de número 6 do Juvenis. Isso. Com o tema As Grandes Escolhas da Vida. E eu já abro falando assim, quem nunca escutou aquela frase que a vida é feita de escolhas, né, Bruno? Exatamente. Essas escolhas aí que vão balizar a nossa vida, balizar o futuro, e consequências e muito mais coisas aí. Então, tudo que nós escolhemos, desde já, né, Yasmin? Já gera lá na frente uma consequência, né? Uma consequência, isso aí. Boa ou ruim. Exatamente. Independente da sua escolha. Exatamente. Vai depender da sua escolha, né? Exatamente. É isso, G? Comenta aí, G. É isso. Então, nós vamos traçar aqui o primeiro ponto que o autor nos traz, a importância das escolhas. Então, nós vemos aqui que as escolhas, elas são importantes, e nessas importâncias dessas escolhas, Deus tem que estar presente nelas, né? Sim. Só que Deus também, às vezes, não decide tudo por nós. Ele te dá o poder e o livre-arbítrio de você escolher. E é justamente isso que nós vamos ver. É a questão do livre-arbítrio, né?
Isso. Então, Deus não nos criou robôs, né? Deus não fez o ser humano como se fosse o robô, não. Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. E nos deu esse poder de escolhas, né? Exatamente. Ele aponta o caminho, mas ele nos deu esse poder de escolha. Não é isso, Yasmin? Não é isso, Bruno? Exatamente. Né? Nós temos o poder nas nossas mãos que próprio Deus deu, né? Exatamente. De fazer escolhas certas ou de fazer escolhas erradas. Exatamente. O livre-arbítrio, todas- as pessoas... Desculpa te interromper, meu amor. Porque o livre-arbítrio, ele é uma questão que as pessoas esqueceram até de saber o que é o livre-arbítrio. Se você perguntar aqui, responde no chat o que é livre-arbítrio. Vamos ver aqui se as respostas vão ser coerentes e todo mundo vai responder direitinho. Desafio, hein? Olha aí. Responde aí, então, pra gente o que é livre-arbítrio. Quero aí na ver se sua alguém vai visão. conseguir acertar. É a questão do livre-arbítrio que Deus fala também. Como você tem o poder de escolha, às vezes a sua escolha não vai ser a certa. Exato. Não é a que Deus está preparando para sua vida e lá na frente você vai colher o fruto. Inclusive, nós temos até um testemunho, né, minha esposa? Você vai colher o fruto, isso É um aí. testemunho. Seja ele bom ou ruim. Glória a Você vai colher. Coisas boas aí pra vocês escolherem E não nessa adianta aula, viu? vir chorar com o pastor. Não. Escolhas, a gente Já colhe as era. A gente colhe as consequências. consequências. A gente colhe as consequências delas, né? Deus dá Exatamente. também, né? As pessoas, muitas das vezes a gente pensa, raciocina, tem na mão as duas bandejas, né? Do que seria ou não. Traz para o nosso pastor, para os nossos pais, né? Quando Exato. nós temos nossos pais, eles nos mostram o caminho. E às Exatamente. vezes, não, E mas vou aqui pro meu coração. E mesmo assim, muitas o das pastor, ele vezes a aponta o gente ainda caminho, erra. né? O pastor, ele aponta o caminho. Glória a Deus. pro Mas nosso às vezes pai. o poder de decisão mesmo, de escolha, tá na sua mão. É sua. Né? A palavra, isso nós não estamos falando de nós É mesmos, nós estamos lógico. falando de coisas que estão no nosso manual de fé A e Bíblia, vida. a Bíblia ela nos ensina que, por exemplo, quando fala que a salvação ela é individual, a escolha é individual. Também. Exato. Eu não posso escolher pela Yasmin. As coisas que ela vai fazer, as consequências, ela que vai ela vai plantar e assumir. colher e por aí vai. E a mesma coisa eu. Exatamente. Eu penso dessa forma. Entendeu? Exatamente. Teve um culto dos teens que a gente estava ministrando e Deus falou exatamente isso. Eu não sei se os juvenis vão lembrar, quem estava na hora, né? Mas foi exatamente isso que eu falei. Eu não tenho poder para decidir as coisas do Bruno, nem ele as minhas. Sim. Então pode ser que quando Jesus voltar eu fique e ele vá, Exato. ou ele fique e eu vá, porque é o livre-arbítrio. Às vezes uma escolha que eu tô fazendo, ele tá fazendo ao contrário. E isso a gente é casado, a gente fala de uma só carne. E pra você que é juvenil, que ainda tá sozinho, tá na caminhada, né? Glória a junto Deus. com seus pais. Isso. E Exato. o peso de ouvir e não aplicar. E não aplicar. Exato. Isso aí. Isso, esse é o ponto. Tá, Às glória. vezes escuta, mas não Mas aplica, não aprende, né? Faz a Pastor aplicação O errada. pastor Jário vai estar acompanhando essa aula aqui, porque ele acompanha todas. Exato. Quantas vezes o pastor ele vai falando uma vez, fala duas, ele uma 3, 4, 5 vezes, ele vai repetindo sempre. Nossa, mas o pastor repete muito. Não, é para você gravar na sua memória, porque no dia na frente de Deus, na frente de Cristo, você vai ter assim, ó. Não, mas eu não ouvi isso, não. Você não ouviu só uma vez, não. O seu pastor falou milhares de vezes Muitas para vezes. você. Como dizem, né, Exato. vai passar tudo no telão. Vocês não se Exatamente. preocupam. Exatamente. Vai a tá gente tem tudo que saber. filmado. É isso, a gente tem que saber que as nossas escolhas, elas vão ser julgadas. Isso Tudo aí. que nós fazemos aqui de escolhas que nós queremos ou não queremos, nós vamos ser julgados. Nós ouvimos essa frase o tempo todo. Tudo que fizermos aqui, colheremos aqui. Exato. Exatamente. Então, é agora, é hoje, é agora. E eu vou Você além. escolhe, né? Se você não colher aqui, você vai colher quando Jesus voltar. Ah, Exato. Vai E ser aí vai colhido ser de vai alguma ser colhido forma. de alguma forma. Alguma Então, forma. Isso. se você tá escolhendo agora, eu tô indo na igreja porque meu pai quer que eu vá, mas na escola, no telefone, você é outra pessoa, você tá escolhendo um outro caminho. Jesus não tá, Deus não tá te dando agora a colheita. Não se preocupa não, que daqui a 5, 6 anos, quando Jesus voltar, E o que a gente você vai pode... colher lá no juízo. E, pastor, o que a gente pode, assim, assemelhar o que está na palavra de Deus hoje, o que está acontecendo, que foi falado na Bíblia, o que está acontecendo hoje no nosso tempo? Nós temos a questão da escolha de... Você está falando de consequência de relacionamento. Tem a consequência de Ló, né? Exato. Ló e Abraão. Uhum. Você pode ver que eram a mesma família, né? Um era tio, o outro era sobrinho. Mas chega um determinado momento que ele tem que fazer uma escolha. E a escolha parte do princípio de quê? Dele querer entender o coração, pensar e fazer a escolha correta. Mas Ló, quando ele vai fazer essa escolha, ele escolhe o quê? Com os olhos. E isso gera nele uma cobiça.
né? Aí. A Yasmin anteriormente aí, Revela pra nós. antes das gravações, né? O Bruno tava gravando aqui antes das gravações, ela citou até uma revelação aí. Eu vou deixar ela falar. Eu Que Ló, creio. ele não teve a visão o quê, Yasmin? Fala pra gente. Ele pra não gente teve a entender. visão de sobrinho, né? Ele não soube respeitar o tio dele, que era mais velho, não soube respeitar Exato. a velhice do tio e simplesmente escolheu pelos olhos o que estava à sua frente. Ele poderia ter abaixado a cabeça e falado, não, tio, eu te respeito, Sim. então você agora pode escolher e o que o Senhor decidir, eu decido atrás. Ou Exato. seja, Mas Agora. não. será que é Ele atual foi a palavra de Deus? Pela É. beleza, né? E a beleza acabou consumindo a família Será dele. que é atual a palavra de Deus? É muito atual. Totalmente atual. Linda. Como é que nós tiramos Revelação. a revelação da Eu palavra, ela amei. vai nos trazendo coisas. Eu amei. Às vezes não é só, às vezes Papai. também nós escolhermos, mas partir do princípio da obediência, do Obediência. respeito. Exatamente. Isso aí. Respeito aos pais, respeito ao tio, a tia, ao Claramente pastor. uma Pastores. juventude que passa por cima dos grandes, né? Exatamente. Atropelando todo mundo. Nós vamos chegar nesse ponto agora. Eu fico E não olhando. respeita aos professores. Não Juliana, respeita. eu fico olhando para os juvenis, isso assim, nos jovens em geral da igreja, né? Eu fico vendo o quanto a gente às vezes bate um papo com um, a gente tem o discernimento do Espírito Santo para poder entender quando tá certo, quando tá errado. Às vezes quando a gente olha para um, a gente já vê que tem alguma coisa errada, Sim. o comportamento tá estranho, Exato. sabe? Pega pelos cantos chorando, fala, o que está acontecendo? A primeira pergunta, o que está acontecendo? A gente já sabe que tem pecado na área. Sim. É fato. Mas a gente vai e pergunta, o que está acontecendo? Aí, às vezes, mente. E quando mente, Prefere. piora a coisa. Não Exato. fala. Mas quando revela, a gente sempre vê o quê? Porque está adiantando os passos, querendo... A questão do tal do ficar agora é a onda do momento. A onda. Fiquei sabendo disso Eu aí. tô sabendo que tá um Fiquei negócio... sabendo desse negócio. Tô sabendo que a onda do momento de igreja Que agora tristeza é que deu ficar. no meu E isso coração. acontecendo na marca do evangelho, misericórdia. Foi uma Não grande pode. tristeza quando eu soube, né? Pois é. Essa questão. É até... É tipo um xingamento, assim. Chegar pra mim falar uma palavra assim, de baixo calão, no momento que foi me dito. Epa, Chega, como assim? A gente fica até meio assim, né? Ainda mais aqui que nós temos um princípio do nosso Exatamente, pastor, por que ele, isso. É a corte. ele rege por essa questão da corte, né? Todos são Exatamente. acompanhados. Todos muito são bem acompanhados. acompanhados. Exatamente. e Nós tá tem um acontecendo. acompanhamento pastoral. Tem um acompanhamento aqui dos nossos pastores, dos nossos líderes. Tem esse acompanhamento. Tem pessoas que não podem nem estar uma perto das outras, porque chega a um ponto que o pecado está tão aflorado que esquece que coloca o sentimento Isso. na frente da razão. E sabe que está errado, sabe que não pode Alimentar na fazer, carne. mas ultrapassa. Aí desrespeita, desobedece, mente. Ou Exato. seja, é uma sequência de pecados que quando você vai ver, meu filho, já era. Uhum. A lama já ultrapassou a cabeça e já era. Quando eu e o Bruno a gente fez a corte, né? Bom, Mas vamos bons voltar tempos atrás, antes da corte? Não, fala quando você tinha 15 anos. Pra eles saberem. Eles precisam. Juvenis, vocês vão saber hoje o que aconteceu com a Yasmin quando ela tinha 15 anos. Fala, não, só concluir. A corte falou, eu tô esquecida. Fala pra gente. Da corte. Mas olha só, eu lembro que o pastor ele foi muito claro comigo e com o Bruno quando Sim. a gente sentou para conversar com ele. Não coloca a emoção na frente da razão. Exatamente. Sempre vai dar errado. Não adianta você se Sempre, emocionar sempre. demais, porque sempre vai dar errado. A gente teve um período separado, Aham. eu e o Bruno. 7 meses. Porque a gente colocou tanta emoção na frente da razão antes que a gente chegou num ponto que falava, não dá mais. Meu Deus. Não pelo fato de que a gente ia pecar, que a gente ia fazer algo assim, que ia escandalizar, não. Mas porque a gente estava tão envolvido emocionalmente que já não conseguia ficar afastado do outro, o sentimento de ciúmes. Isso. Já não podia ter pessoas perto dele que eu já ficava enciumada. Na verdade, a gente vivia como se fosse casado, Fosse e não era. mas que não tinha a vida corte- de casado em si, né? E corte Aham. não tem Não nada é a ver com isso. casamento. Não. Não tem nada a Corte ver é com um período casamento. que você passa orando pela pessoa, conhecendo a Conhecendo pessoa, a pessoa. e principalmente esperando em Deus resposta. Isso Porque aí. Deus Sabendo- responde. Isso aí, sabendo o seu responde. relacionamento que vai te levar a um lugar espiritual, a uma parte espiritual, para você Sim. constituir algo, né? É isso aí. Exatamente. Porque às vezes a pessoa, o pastor, ela tá tão. A pessoa assim, né? Tá tão afobada no relacionamento. Vocês só têm 15 anos, aqui 17, né? Vocês são muito novos. Muita coisa pra Então, pensar assim, na a frente do dopamina que tá namoro. acelerada. Isso Eu aí penso, é pular, assim, tipo assim, pular é etapa. botar, Dopamina tá assim, é ó. botar a carroça na frente dos Quando bois, eu é vejo como um meus adolescente- avós diziam, né? quando eu vejo um adolescente dessa idade orando, né? Porque é orar, não é ficar. Exato. Isso aí. Eu falo assim, mas você já tem maturidade? Nem escolheu a profissão. Você é não sabe nem o homem, que quer você da é vida. homem, já Terminar tá no ensino trabalhando médio.
pra sustentar a sua esposa? Porque é isso, a corte é você se preparar pro casamento. Exatamente. Então não adianta você começar com 15 anos a corte e dos 15 aos 22. Não é a corte, a gente fala que aqui na igreja é 2 anos. Isso. Então você tem que começar planejando seu casamento. É começar já trabalhando, já tendo um plano de vida, virar pros pais da moça. Eu tô falando no caso, eu como mulher, virar pros pais da moça e falar, olha só, pai ou mãe, é isso aqui que eu tenho pra sua filha. É essa casa aqui que a gente vai morar. Meu plano de vida é esse daqui. Eu não vou deixar a sua filha... Eu tive que fazer... O meu marido levar fez isso com meu pai. Levei o meu sogro pra comer na churrascaria. Assinou Minha Casa Minha Vida. Eu levei um papel com todos os meus ganhos. Que legal. Tudo que eu ganhava, tudo que eu tinha na conta, tudo. Pra pedir pra noivar com ela. Porque a gente estava em corte, mas a gente não tinha ainda... né, fechado, assim, antes de eu comprar a aliança, tudo, eu pedi permissão pro meu sogro para poder, assim, e mostrar para ele confiança. Primeiro, falar, eu posso dar conta de tirar a sua filha de dentro da sua casa, levar para minha Zelar e cuidar do mesmo jeito ou melhor do que você já faz. É um princípio. Esse foi o princípio que eu fiz. Esse foi e outra. O homem é o sacerdote da casa. Exatamente. Se ele não fizer isso... E Tá vendo quem como me é que é a ensinou- questão da escolha? Quem me ensinou isso foi meu pastor. Exatamente. Entendeu? Agora. E eu E a ouvi, gente- apliquei. Graças a Deus eu tô feliz no meu Aí casamento. vocês, como homens, né? Você não vai querer uma menina, uma mulher que não sabe fazer um arroz e um feijão. Exato. A mulher é a dona da casa. Viva um É fogão. ela que vai cuidar da casa enquanto o marido tá fora. Então você tem 15 anos, não sabe fritar um ovo. E você quer cortejar. Cortejar, exatamente. Eu sei fazer miojo, gente, pelo amor de Limpar Deus. uma casa, limpar Você um tem que banheiro. limpar. Exatamente. É limpar o banheiro, limpar uma casa. Saber Fácil fazer não. comida. Exato. Bruno me conheceu, eu já sabia fazer isso. Tudo. E eu perguntava E eu já pra tinha mãe, 18 perguntava pro pai anos como e eu que não ela me era. achava preparada Tá vendo? pra aquele momento. E já tinha alguns aspectos que você já sabia fazer. É porque nós estamos falando de escolhas, mas a gente fala assim, mas, poxa, é só escolhas. Mas as escolhas, elas têm perigo. Exatamente. Ela pode te destruir, pode te levar pro inferno. Se você, certeza. se você escolher errado, ela pode destruir a sua vida. É como que a gente estava falando aqui sobre corte, mas a gente está falando também sobre escolhas. Porque, na verdade, as escolhas que nós temos principal eu preciso primeiro amar a Deus. Exatamente. Ponto principal, eu tenho que amar a Deus. Segundo, eu preciso respeitar meu pai e minha mãe. Esses dois princípios vão dar um norte para sua vida de uma tal maneira que, assim, você não tem ideia. Nunca vai entender. A Bíblia diz que filho que diz respeito a pai e mãe, os dias são o quê? Abreviados. O que é abreviação na Bíblia? Morte É cedo. tirado, querido. O É pecado morte. te mata. Exatamente. Então, assim, primeira coisa, amar a Deus, respeitar pai e mãe. E outra, seus pastores te falaram o que você tem que fazer? Faz, abençoadinho. Isso aí. Faz, abençoada, porque você vai receber o que é de Deus. Velho. Ele tá destruindo Acabou. biblicamente a experiência que ele já teve. Isso Ele tá aí. vendo com os olhos espirituais. É isso aí. Porque olha que nós falamos Os aqui pastores da igreja te tratam como filho. como filhos. Como Olha que filhos. nós temos aqui de exemplo. Ló foi destruído por uma Destruído. escolha. por causa de uma escolha. Destruído por uma escolha. A família foi destruída. Tem as consequências depois lá na frente que vai nascer da família deles, os moabitas, os Gostamos nem de amonitas. contar. Nossa, só inimigos, tá só os vendo inimigos de Deus. do povo de Deus. Olha tudo que vai gerar depois. Que estão até hoje sendo inimigos Até de Deus. hoje, temos a história dos reis de Israel. Dos reis de Olha Israel. Davi. Olha o que Davi fez por uma escolha. Por causa, Por causa de uma mulher. ele cobiçou a mulher de um próximo. Exatamente. Ele escolheu A escolha, errado. ele tinha escolha de não fazer. Ele sabia que aquilo era É errado. isso aí. Mas ele escolheu aquilo. E a consequência foi o quê? De que Deus nunca apartou da casa dele a espada. Espada. Ele sofreu as consequências daquilo. Sofreu mesmo. Então nós estamos falando aqui de questão de escolha que vocês vão tomar e vai afetar vocês no futuro. No futuro, isso aí. Nós abrimos falando isso aqui. Exatamente. Que as consequências, uma hora nós vamos escolher dessas escolhas. Elas têm as consequências. Que Deus tenha Eu misericórdia, falei, né? né? tava falando com a Gi também em relação à Sansão. Uma Exato. escolha errada que ele teve. Assim, Nazireu. Nazireu. Pegou. Ele- Podia chamar ele ela de podia- Jezabel? Jezabel. O espírito Ele- de Jezabel. Ele cobiçou ela pela beleza, pela Exato. formosura De novo pelos Dalila, olhos. de novo pelos Escolha olhos. dos olhos. Tudo Ele é os olhos, cobiçou, é o que a gente estava conversando antes. Sim. Ela não enganou ele em nenhum momento. Nenhum momento. Exato. Ela sempre Esse é o- perguntava qual é o mais era, terrível qual da era a história. fraqueza dele. Exato. Então, assim, o pecado cegou ele de uma tal maneira, a beleza dela cegou ele de uma tal maneira
que ele morreu. Ele, assim, é lógico, ele perdeu o cabelo. Sim. E no final ele se sacrificou porque ele sabia que ele tinha errado. Exatamente. Então, a escolha errada causou a morte precoce dele. Será que vale a pena, então, escolher pelos olhos, pela beleza que encanta os olhos, ou aquilo que é a razão que vem E na às nossa vezes, aí mente? entra também a pelo Espírito questão do Santo? jugo desigual, né, Bruno? Ô, Com Tá certeza. vendo como é que o jugo não, desigual o é jugo perigoso? desigual é perigosíssimo. Perigoso. Você que hoje está na faculdade, está na escola, por exemplo, está na verdade 17 anos, 15 anos, você está na escola, nessa Ensino transição. Essa transição aí, você está escolhendo, você vê um monte de relato na rua aí, ó. Exato. Povo de Deus perdendo o caminho porque fez o jugo desigual, Exatamente. foi o tal do ficar com o menininho bonitinho da escola, e o que aconteceu, meu filho? Já era. Exatamente. Perdeu a santidade. E perde mesmo. E quando perde a santidade, eu fico vendo assim, o quanto da gente que a gente sai para os evangelismos, a gente sai muito para poder conversar com os jovens, mas no evangelismo é uma coisa muito absurda. O quanto de jovens e pessoas de 20, 25, 30 anos, por quê? Um dia já teve 17, 18. Exato. E nesse tempo eles abandonaram a Deus por causa de algum amor, por causa de alguma coisa. E hoje não consegue. A maioria que eu vejo, pastor Eric, mesmo quando eu pergunto, por que você se afastou de Deus? Eu saí porque eu escolhi. Olha só, eu escolhi fazer isso, eu escolhi N coisas. Eu escolhi isso. Eu falei, pois é, escolheu errado. E agora não consegue voltar para Deus. Tá colhendo, mas não consegue. Cegou a visão, cegou o espírito onde habitava, não habita mais, porque o Espírito Santo ele não vai habitar onde não tem local santidade, imundo, lógico. em corpo imundo. Deus tá longe já? Longe, mas muito longe. Ou seja, a pessoa não consegue retornar. Pela graça, alguns ainda retornam, mas é muito difícil. E se a gente não tiver o temor, Perigoso. aí acabou. Para tudo, Brasil! Vamos dar uma pausa para um quadro surpresa. A paz do Senhor! Bom dia, juvenis! Mais uma aula, a lição 6. E vocês, já fizeram a sua escolha no dia de hoje? Durante a nossa vida, nós temos várias oportunidades de fazer escolhas, sendo elas certas ou erradas. Vamos ver se essa galerinha aqui de trás vai saber fazer boas escolhas. E na dinâmica de hoje, nós temos aqui 4 maçãs e vamos ver qual vai ser as maçãs que eles vão escolher e qual consequência as escolhas deles vão gerar. Pode comer já? Pode comer? Agora vocês podem comer. Meu Deus! Todo mundo junto! Não! Meu aparelho quebra! Maçã! É boa! Maçã é boa. Maçã. Perdão de cebola! É isso, pessoal. A dinâmica foi essa e nós conseguimos perceber que nem tudo que parece ser bom verdadeiramente é. Então vamos ficar atentos e vigilantes às nossas escolhas. Vamos pra aula! Por isso que a Bíblia fala que nós devemos andar no Espírito. Glória a Deus. Né? Porque Aí o entra- Espírito de Deus, ele testifica o nosso espírito. Exatamente. Ele vai te mostrar o caminho, o que é certo, o que é errado. Entre que o Bruno queria falar de mim antes. Fala, Edson. Fala, meu amor. Fala aí. Acontece que quando eu entrei na igreja, eu não tava muito na igreja, né? Eu tava assim, não queria ter vindo pra cá, mas graças a Deus eu vim. E eu tinha muitas amizades do mundo. E na época, eu tava pra batizar, eu ia batizar dia 16 de agosto, eu lembro da data que é aniversário da minha irmã. A gente ia se batizar juntas, mas eu tive uma festa um mês antes do batismo. Essa festa fez eu decidir não me batizar. Porque lá, com 15 anos, eu bebi, eu dancei. Eu tinha um amigo que era o barman da festa, ele já vinha direto na minha mesa. Eu com 15 anos. É assim, a gente para pra pensar hoje e fala, é loucura. É loucura. Uma pessoa de 25 faz isso. Eu só tinha 15. Exato. Então eu falei, eu não vou me batizar. Não quero. Tô vivendo pecado, por que eu vou me batizar? Vou descer nas águas e vou morrer ali mesmo. Não quero saber de igreja, não quero. Só que acontece, nesse mesmo ano, minha mãe passou muito mal.
Minha mãe, ela foi pro hospital com muita dor, quase morreu, assim. Foi livramento de Deus. Aham. Mas nesse meio tempo, eu passei... A gente chegou com ela no hospital de manhã cedo, eu e meu irmão. Ela foi sair da sala de cirurgia, já era quase 10 horas da noite. E a gente desesperado. Eu orando a Deus. Aí depois uma pessoa que já não faz parte mais da igreja virou pra mim e falou bem assim: como é que você tem a capacidade de orar a Deus se você há 2 meses atrás tinha negado ele? Olha que forte. Tá vendo? Aí eu parei pra pensar e falei, não é possível. Aí essa pessoa puxou minha orelha e falou bem assim: você acha mesmo que Deus ouviu a sua oração? Se você há pouquíssimo tempo atrás decidiu não se batizar, A escolha. É muito. A escolha. Isso aí, olha só. é a escolha. Pesou, né? Aí E- eu decidi. Aí, um ano depois, eu já tinha Graças largado a Deus. você as se consertou. amizades, eu já tinha. Corrigiu a rota. Com certeza. Mas Deu Graças a tempo. Deus. Deu tempo ainda. Graças a Teve uma chamada, tá vendo? Teve. Teve Mas, uma- mas Teve. esse testemunho da Yasmin, eu sempre falo o seguinte: ela teve, assim, um amparo, porque ela teve a família que não desistiu e cobrou, ficou em certeza. cima. Ela tomou muita exortação por conta disso. Foi chamado muita Muita. atenção dela. Eu falo mesmo que não tem coisa melhor do que ser exortado. Exato. Eu sempre cresci Te faz na crescer exortação. isso. Faz crescer. Quando meus pastores, eu não tive pais crentes, eu sou o único crente da minha família, mas assim, todas as vezes que meus pastores chegavam em mim e conversavam sobre algum assunto e me exortavam, eu baixava a minha cabeça, mesmo às vezes não querendo, mas eu abaixava a minha cabeça e falava, ok, vou obedecer. E aquilo me dava fruto lá na frente. A Yasmin passou por essa situação, a gente dividiu muito, conversou muito além dessa situação, e eu na época, quando eu ouvi isso dela, eu fiquei até meio assustado. Eu falei, nossa, eu não faria isso, eu não teria essa coragem, porque o batismo é quando você está se decidindo entre Isso aí. Deus e o mundo. Eu tô largando o mundo e nascendo E no naquele mundo. momento eu não fiquei no muro, eu decidi ficar no mundo. Você fez a sua escolha. Eu fiz e a minha ficou. escolha. Mas ó, você vê, ó, E o pastor Jefferson, ele que me acompanhava, ele vai saber. Eu lembro da cara de decepção dele, de eu chegando no gabinete e falando, olha, pastor, eu não quero me batizar, não é pra mim, pode tirar meu nome. misericórdia. Entendeu? E eu só tinha 15 anos. Imaturo ainda. Imaturo. E a cara dele com certeza foi por causa disso. Porque ele Foi. já teve essa experiência Foi e fala de, que a foi escolha de é errada. tristeza, porque, assim, é um adolescente. Exato. E fala, Diz- sabe que tá tomando a escolha que errada. tá tomando a escolha errada, que poderia estar se decidindo por Cristo, mas não se decidiu pelo mundo. E graças a Deus eu tive um apoio da igreja, eu tive um apoio da minha família, que no outro ano eu me decidi por Cristo, mas Glória a Deus. quantos outros não se decidem? Não, quantos outros não teve Não tem tempo? oportunidade. não isso tem aí. oportunidade. Não Falou teve mal, tempo. parabéns. Porque o que acontece? O pecado é o seguinte, a gente sempre, eu tenho que falar isso, não tem condição de falar, não. Você tem duas escolhas. É igual tá em Hebreus 9, versículo 27. O homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso juízo. Exatamente. Ou seja, querido, se você escolher o pecado, é juízo e morte. Se você escolher a vida, é juízo e vida. Exato. Dos dois caminhos você vai encontrar com Cristo. Eu quero encontrar o caminho com nesse vida. final do caminho eu quero encontrar com Cristo, Cristo. mas para a vida Pra eterna, vida. Exatamente. não para a morte eterna. Deuteronômio também, ele fala isso. Capítulo Sim. 30, verso 18, ele vai falar exatamente isso. Porque ele tem um caminho de vida e o caminho de morte. Né? O caminho de bênção e o caminho de maldição. Aí ele fala assim, escolha o caminho de... Ó, o livre-arbítrio. Ele escolha o caminho de vida. Ele ainda te dá uma dica ali. Ó, escolha o Sim. caminho, mas o poder de escolha é seu. Ele relata isso também em Deuteronômio. Meu Deus. Então isso é importantíssimo. Tá vendo que maravilha que Tá vendo? O é? tempo passa bom. Glória. Tá vendo, Juvenis? Faça a escolha correta. Escolhas isso vai certas. afetar o seu futuro. E escolha sobre tudo, né? Exatamente, em todas as áreas. Relacionamento profissional, espiritual, principalmente. Eita, não vamos Ouça ver os aí, seus né? pastores aí, ó. Sim. Toda Escute. quarta-feira, vocês estão participando dos cultos de quarta-feira, que são os cultos de ensino dessa igreja, onde você Exato. aprende sobre tudo. É domingo sendo exortado. E enfim, é jornada de oração. Ah, mas eu não vou na jornada de oração, não. Meu filho, não perde seu tempo, não. Exato. Vem orar, vem buscar a Deus. Terça-feira tem Muito aí bom. o tempo dos jovens orando. Olha,
eu acho que não tá faltando nada mais para você poder precisa de alguma crescer coisa, e tomar a decisão sempre certa. E quando precisa de auxílio particular, sempre tem. Sempre tem. O pastor tá aí sempre para acompanhar. Sempre tem. Sempre Eu li na revista, né, da lição deles, em relação à escolha do ministério. Eu achei muito importante. Porque eu acho que vocês já têm idade, já deveriam estar orando pelo ministério de vocês dentro da igreja. Amém. Que aí vai pelo âmbito espiritual. Isso, no ponto 2 fala isso, escolhendo servir a Deus no ministério. E às vezes, pastor, a pessoa escolhe aquilo que o coração dela tá mandando. Exato. Não é o que Deus ordenou para ela. Às vezes ela quer estar no louvor, mas o ministério dela é intercessão. O ministério dela é pregar e ela quer cantar. A questão do dom. É isso aí. Né? E às vezes ela acha que ela é a melhor pessoa cantando e Deus tá lá, assim, ó, batendo o pezinho, falando assim, que horas que você vai me ouvir e vai entender que é pra você estar pregando e levando a palavra de Deus. Exatamente. Teve um culto dos jovens que foi encenado. Irmã Júlia, venha dar conta da sua vida. Líder? Como assim líder? Mas eu sou só uma adolescente. Eu só estava lá com os meus amigos. Mas olha, eu participei de todos os boletins. De vez em quando eu até vinha nas orações de terça-feira. E eu até enviava o relatório do EBD. Eu não sou uma líder. Júlia, eu te chamei para ser líder dos jovens. Eu te chamei para influenciar e impactar a vida dos seus amigos. E não ser influenciada por eles. Se você tivesse me ouvido, você teria impactado a vida de 800 jovens. Filha, aonde estão essas almas? Assim, no que diz respeito no chamado dessa moça, foi queimado diante de Cristo durante o julgamento. Irmã Sofia, venha dar conta da sua vida na terra. Perdão, Senhor. Eu só me esforcei muito para cuidar dos meus 2 filhos. Não fui uma evangelista, nem uma líder de adolescentes. Eu só me esforcei muito, Senhor, para cuidar dos meus 2 filhos. Irmã Sofia, eu nunca te chamei para ser uma missionária. Eu nunca te chamei para pregar as nações. Eu nunca te chamei para ser uma médica. Eu nunca te chamei para ser uma líder dos jovens. Eu te chamei para que você criasse seus 2 filhos no meu caminho. Filha, e deixe-me acrescentar algo, filha. Os seus 2 filhos ganharam mais de 400 mil almas. Filha, levante-se. Você foi obediente. Você me ouviu. Agora entre no gozo do seu Senhor. É aquilo dali. Às vezes Deus te chama para uma coisa e você faz outra. É a sua escolha. É a escolha que você está fazendo errada, porque é o seu ministério. Você está matando o seu ministério por uma coisa do seu coração. Exatamente. Você falando aí, já entrou no ponto 2, tudo tem essa questão da escolha realmente. E o ministério é um deles. Né? Lembra que Paulo fala? Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas aí ele fala assim ainda que tem a questão dos dons, né? Tem a questão da vocação. Isso. Então, às vezes você tem aquilo no coração, mas você não tem a vocação. É isso aí. Mas, pastor, eu tenho aquilo lá dentro do meu coração. Eu quero ser um pastor, eu quero ser um presbítero. Meu Deus. Ore, o que o Yasmin tá falando. Vamos Chamado, orar. Vem orar, pede a Deus o chamado, o dom, conversa com o pastor. Fala assim, pastor, eu tenho vontade de ser isso, que o Senhor me instrui. Eu tô orando me direciona, disso. Me né? direciona, me ajuda aqui a ajuda. decidir. O pastor vai te direcionar, o pastor vai te instruir. Fala, filho, é assim, é assim. E eu acredito que ele vai fazer isso com muita alegria. Tá? Exatamente. Porque você está desejando algo espiritual e ele vai te mostrar com os olhos espirituais, porque o pastor, ele é isso, né? Ele é o anjo da igreja, ele está aqui para nos direcionar. Amém. Uhum. Deus o revela, Deus mostra para ele de maneira espiritual. Ele vai te instruir. Aí tanto pode ser também, não só na área ministerial, mas na área profissional. Também. Né? Na área sentimental. Em todas as áreas, nós temos que aproveitar os nossos pastores. A paz do Senhor, meu nome é José Henrique. Meu nome é Poliana. Nós somos casados já há 1 ano e alguns bons meses. Alguns dias. E a gente foi convidado aqui para participar desse quadro do Juvenis, para falar um pouco sobre o nosso testemunho relacionado ao nosso relacionamento. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente era de outra igreja. Então a gente já estava namorando, já tinha noivado.
Só que nessa igreja que a gente não tinha um acompanhamento pastoral e não tinha um acompanhamento de casal. E lá também não tinha essa postura de corte que nem a gente tem aqui na ADME. Exatamente. E aí... pode falar. A gente também não tinha tido uma experiência profunda com o Senhor. E a gente andava sem temor. Com certeza. Só que quando a gente passou aqui para Marcas do Evangelho, nos apresentaram isso, né? Tá no nosso pacto a corte. E de começo, vou ser sincero pra vocês, eu achei muito radical. Muito radical. Muito radical. Ficar sem beijar, tipo assim, não ter muito contato de toque, sem abraço, sem andar de mão dada. E pra gente que já tinha vindo, já tinha experimentado beijo, abraço, a gente falou, nossa, não tem nem condição. Exatamente. Como que a gente vai viver um relacionamento sem essas emoções? Como assim um relacionamento a gente não beija, não abraça? Pra gente, assim, era uma coisa de outro mundo. E aí o José estava mais mente aberta do que ele. Falou, não, vamos tentar, vamos experimentar. E eu, não quero. Só que por fim, a gente entrou num acordo e falou, mas a gente decidiu, vamos fazer corte até o dia do nosso casamento. Porque a gente já estava noivo na época. Exatamente. Isso foi em 2021. 2021, ou seja, um ano antes da gente casar. No retiro do Xodó, alguns irmãos eles se reuniram para poder falar sobre a santidade no relacionamento. E aí a gente, logo depois dessa pregação, a gente já conversou sobre isso, falou, não, a gente quer atrair essa santidade para o nosso casamento. Nós queremos a gente quer colher esses frutos do nosso casamento. E a gente viu que era através da corte. Isso, então esses pontos foram os motivos principais para a gente poder tomar essa decisão. Sim, e depois a gente tomou essa decisão, de verdade, foi a melhor coisa que a gente podia ter feito pro nosso relacionamento. Porque nós experimentamos um nível de santidade que a gente nunca experimentou. Exatamente. O Senhor, ele trouxe uma pureza pro nosso relacionamento, pro nosso noivado, uma santidade pro nosso relacionamento, um modo de ver o José e o José me ver de forma pura, e isso trouxe uma pureza e uma santidade pro nosso casamento. Exatamente. Porque tudo que você faz antes do casamento, depois que você casa, gera consequências lá na frente. Exato. E hoje em dia a gente desfruta de um casamento muito mais, de forma muito mais santificada, por causa da coisa que nós fizemos e dessa experiência que a gente teve durante todo o processo. Exato, e tem coisas que num relacionamento ainda como corte e noivo são potencializadas dentro do casamento. Então, se você vive uma vida errada, em pecado, isso vai potencializar dentro do casamento. Agora, se você viver uma vida de santidade, essa santidade também é potencializada dentro do casamento. Sim. E foi isso que a gente experimentou. Preze pela santidade no seu relacionamento, preze pela presença de Deus no relacionamento de vocês e façam a corte, pelo amor de Deus! Invoque o nome do Senhor já desde agora, para que no casamento o Senhor permita todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Voltamos então, Deus abençoe aí a Poliana mais o José. Tá vendo como é que Glória vale a a pena Deus. as escolhas? Oh. A família estabeleceu um princípio de família, né, de colheita. E já entrando no terceiro ponto aí, que a hora não nos espera, quais são as escolhas mais importantes? E o autor traça as escolhas para nós, né, Bruno? Muitas. Quais são, Bruno, escolhas importantes? Eu acho que a melhor escolha que você tem que ter é amar a Deus no momento, é seguir e amar a Deus. Exato. Se você tá com vários problemas aí, sua cabeça não tá pensando, você não tá sabendo raciocinar e tá com dificuldade. Meu filho, vamos amar a Deus agora. Exato. Primeiro ponto, vou amar a Deus. Escolhe amar a Deus. Jesus. Fica quietinho falando o nome dele o tempo todo. Até ele falar contigo. E ele vai te tirar a ansiedade, vai tirar o desespero, vai te dar direção. Eu acho que é isso. Eu ouvi, eu não sei se foi aqui na igreja uma vez, falando sobre a depressão e a ansiedade. Falando de amar a Deus e temer a Deus. Isso. Em relação à ansiedade e à depressão, que não é coisa da igreja, é coisa do mundo. Porque a ansiedade, ela é por aquilo que ainda está por vir. E a depressão é por aquilo que já passou. E se a gente acredita num Deus que tudo pode, a gente crê nele de verdade, a gente não tem que passar por isso. Exato. Porque o passado passou e já ficou para trás. Paulo não adianta mais voltar. Exato. E a ansiedade, para que você vai temer o seu amanhã se você está vivendo o agora? Exato. Você tem que viver o hoje.
Escolheu hoje. É isso aí. Paulo fala isso. Orgulhoso. Eu fico só no orgulho Fala aqui. que você tá orgulhoso. Tô orgulhoso. Orgulhoso da esposa, Glória da a Denise. Deus. Eu ensinei direitinho. Glória a Deus. Paulo fala isso. Pastor Jairo. Esquecendo das coisas que para trás ficaram Ficaram. e seguindo Isso. para as Para coisas as que coisas estão que estão avante, né? Ele vai para o alvo. seguindo Tem um para alvo. Tem E o alvo isso. é O nosso Jesus alvo é Cristo. Jesus Cristo. Leia Provérbios, leia Tiago. Não tem erro, a palavra de Deus é Exatamente. certeira. E tem mais passagens, né? Você falando de questão de escolhas aí que vai gerar frutos. Tem também Salmo 128 que vai relatar. Você falou de temor a Deus. Fala assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Isso. Aí ele vai traçar tudo lá, porque você será próximo no seu trabalho, sua família será abençoada, seus filhos serão Tudo vai abençoados, bem. seu Só campo será benefício. abençoado. É só benefício. Só benefício. Mas tem que temer a Deus e Tem que andar temer nos a seus Deus. caminhos. A gente tá temendo muito a Deus. Eu, no momento, eu tô vivendo um Temer momento a assim, Deus. que eu entreguei tudo nas a Deus. mãos do Nas mãos de Senhor. Deus. Glória a Deus. E ouvindo os meus pastores, parece que é um combo. Eu ouço os meus pastores, eu aplico o que eles falam e eu entreguei na mão de Deus. Causas Deus. impossíveis. Meu Deus do céu. Deus fazendo a obra. Não, eu tô Deus só faz a colhendo. obra. Só Tô na colhendo. época da colheita da minha vida. Mas também, você que é jovem, também resistir à tentação. Isso. Exato. Né? E na idade deles Sermos agora. limpos de coração. Na idade Ficar- de- ficar amor. classe 2 lá, né? Exato. Ficar cantando a musiquinha, né? Limpa meu Limpa coração. meu coração. É. Lá. Cumprir a palavra, ser cumpridor da palavra. A idade de que eles Deus. estão agora. Pastor, então você tá querendo dizer que eu não. Bruno, Yasmin, Giliane, você tá querendo dizer então, que a gente não pode namorar. A gente não pode fazer essas escolhas. Seria Podem. bom que não, né? Agora. É. Mas Seria são bom que escolhas. não. Escolhas. Poder pode, ok. Mas traça objetivos. O momento agora de vocês é traçar objetivos. Não entra isso como primícia na sua vida agora. Exatamente. Não é. Busque agora o primordial, Deus. Busca Deus. Mas agora. quem anda direcionado por Deus, quem tem. Primeiro, que de todo o conteúdo que a gente tem falado, se primeiro você teme a Deus, você obedece tanto seus pais, quanto os pastores, quanto qualquer adulto que tenha, né, a mente no lugar, o coração Isso. em Deus, você vai ouvir. Então aí você não vai nem ansiar por namorar, Exatamente. É isso gente. aí. Então, Você vai estar mais você já vai estar ansioso pensando em- que com a profissão em vou ter seguir, Deus, né? Deus, isso e aí. sentir Deus queimar agora com a profissão, do quando que- o senhor quiser. Já conversei com o Juvenis aqui, que eu até questionei, e aí, né? Que elas só ficam falando de orar por um, por outro. E aí, você já ora? Não, entreguei na mão de Deus. Ô, Glória, é uma, remanescente. Por Olha, quê? gente, isso Porque aí, tem ó, vamos exemplos orar de agora. pais tementes a Deus, porque vive com Deus, ela tem um coração do Senhor. Então, não anseia por isso, porque sabe que tudo Deus acrescentará. É isso aí. Não é mesmo? Então, Então faz o quê? Ore, né? Ore pela sua profissão, o que você Ore. quer ser. Seja um Converse bom com seus profissional, pastores. Busque independente da direção. profissão. Busque Deus. direção de Deus. Ore pelo seu relacionamento, pelo seu casamento. Sei que você vai Ouça querer lá os na seus frente. pais. Ouça os seus pais, seus pastores. Isso aí. Só se o seu Obedeça. pai estiver em pecado, aí sim, aí você vai procurar Aí seus você ouve seu pastores. pastor. Exatamente. Você tem um pastor que vai te ajudar. testemunho meu, que eu cresci em um lar muito, muito conturbado, né? Muitas coisas ruins. E eu lembro que eu, desde os meus 9 anos, quando eu comecei a se apaixonar, eu comecei a orar por um homem que Deus me deu além hoje. Mas eu começava a orar pensando em uma pessoa na época, né? Que eu era uma criança, e pedia a Deus, eu não quero igual meu pai, porque meu pai, né? Era um homem, não era um exemplo de homem, de esposo. Então, eu não queria como ele. E Deus me deu além, sabe? Eu queria que tivesse um homem para cuidar, que eu não precisasse me preocupar com nada. Deus me deu além. Mas Eu você me orou e preocupo- colocou nas mãos de Deus. Desde pequenininha, né? Exatamente. Desde criança. Olha que legal. Eu não tinha entendimento. É o que a gente tem que fazer. Eu colocar não nas tinha mãos de Deus. entendimento, mas eu sabia que o meu coração amava alguém, queria alguém naquela idade, 9 anos, carência de pai, né? A maioria dos Você já jovens traçava tem. uma Já. situação que você queria para que Já eu você não queria tivesse que viveu o que minha mãe Exatamente. vivia, vivendo, trabalhando. um futuro, né? Isso Não aí. vivia com os filhos, porque deveria trabalhando enquanto o marido estava Ao pelas contrário daquilo ruas. que você viveu. você Totalmente, queria. eu queria ser cuidada, eu queria ser exilada, uma mulher que fosse... Uma mulher não, era uma criança ainda, mas eu tinha... Tinha Ei, que visão de loucura! você no Tá vendo? futuro. Eu tinha essa na minha cabeça, eu penso hoje de minha filha com Não, 9, hoje 10 criança anos, com 9 ela anos, não pensa misericórdia. nisso. Não, não pensa não. Acabou. Aqui dentro da igreja, ela não pensa nisso, mas você pensa lá fora, como é que estão vivendo as crianças, Meu né? Deus. Quantas crianças de 9 anos já Hoje- têm uma família? Sim, Exato. hoje pensando nisso, eu pensei, Jesus, por que que naquela época eu já pensava, Deus sabe do nosso futuro, Deus sabe o porquê disso. Glória a Deus. Entendeu? Deus sabe de todas as coisas. O tempo passa. Nossa. O assunto é muito É bom. muito Você só tem bom. esse Já texto bom. vai. Deixar fica aqui Eu horas. espero que Bruno- você esteja aproveitando aí, O Juvenil. Verdade. Bruno, o Bruno fez uma escolha quando ele decidiu orar por mim. Tá vendo? Porque ele foi conversar com o pastor, porque ele queria ir embora. É, Ele, aí, ó. diz É, eu ele, que tava queria querendo- ele queria fazer queria fazer missões. missões. O pastor cortou tive ele isso na no meu hora. coração. Ele ouviu o pastor. Vendo? Ele foi Direcionou. Ele foi sábio.
pastor, não, você não vai fazer missão, seu propósito é aqui, ué. Tá vendo? A questão da vocação, tá vendo? O chamado. Eu não tinha olhos pra ninguém Ser aqui da chamado igreja. é aqui, não, você vai casar de novo, vamos ver uma jovem. A jovem fui eu. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu esperei no Senhor, né, filho? Espera no Senhor. É, Isso aí. Nós nascemos com um propósito, né? Isso aí. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. De Provérbios, toda a né? sabedoria. Provérbios. Aquela frase, deixa a vida me levar, não existe pra nós. Não. Exatamente. Com certeza É não. deixa Deus Teme a te Deus e levar que Ele vai pra te dar lugar sabedoria. seguro e secreto, que Faça, é nele. faça projetos semanais, mensais, anuais. Isso. Conversa com o Isso aí. pastor. Fala, pastor, eu quero ser pastor, eu quero ser presbítero, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Conversa com o pastor. Escreve. Faz projetos. Escreve. Ora por aquilo. Coloca as metas ali, escritas Isso. ali. Isso é Dia- bom. Fiz isso quando eu casei. Até Aí, ó. os 12 Só discípulos. tem uma coisa que não aconteceu lá ainda. Tem uma veio depois. Então não tá lá, né? Se Deus quiser. É o filho menino. É, mas só tem uma coisa que Deus já me prometeu. Mas se ele também não der, amém. É a vontade dele. Eu vejo, eu tenho uma É isso. família maravilhosa. A gente estava conversando com o pessoal esses dias sobre a nossa escolha, né? Quando a gente começou a cortejar, os meus pais não aceitaram. Não. Disseram não. Não aceitaram por causa N motivos, né? Da parte dele, eu era muito imatura, minha mãe sempre ficava jogando na cara, ela é isso, ela é aquilo, não sei o quê. Falava tudo. Só Tudo. que no início eles não aceitaram. Aham. Então, foi uma escolha. A gente escolheu esperar no Senhor. Sim. A gente deu um tempo. A gente continuou orando, mas não orando um pelo outro, orando para Distante. Deus responder. Distante. Sim. Porque Exemplo a gente bom, já Nem tinha se falava. A gente já... Não é que a gente já se gostava, mas tinha um apreço um pelo outro. A gente já se olhava diferente. Pensa que é mais difícil, então, É. escolher. Então, esperar. a gente orando separado, os meus pais viram. O pastor Jefferson fala que eu fui insistente. E os meus pais viram a minha insistência. Não, é isso mesmo que eu quero. Então, eles decidiram dar a bênção. Mas foi uma escolha nossa. A gente escolheu esperar no Senhor. Mas Porque você naquele pensa momento, que se Deus não era tivesse na sua insistência em Deus. Em Não Deus, foi num isso aí, homem, não foi não no foi nos seus homem, próprios não. desejos, não foi pulando as etapas. Isso aí. A escolha tem muito pra Muito vocês, bom, mas agora hein? cabe A gente, vocês, a né? gente Certo ou tá errado? casado, a gente vai ter os nossos filhos hoje, Graças a Deus. porque a gente escolheu esperar em Deus. Glória a Deus. Isso é esperar em Deus, tá? Isso é esperar em Deus. Fala galera, como é que vocês estão, juvenis? Vocês estão preparados para um quadro de perguntas e respostas? Mas ó, vocês têm que estar afiados, vocês já são juvenis. Vamos ver. Vamos lá para a primeira pergunta. O texto de Gênesis 13, versículos 7 a 11, nos ensina que, ao fazermos uma escolha, o que devemos levar em consideração? Vocês sabem? Tempo na tela. Vamos lá. O texto nos ensina algo muito importante, que ao tomarmos uma decisão, devemos levar em consideração os reflexos no nosso futuro. Vamos lá para a segunda pergunta. De acordo com a lição, cite 3 reis de Israel que fizeram péssimas escolhas. Vamos lá, tempo na tela. Então vamos para as respostas. Vamos começar com o rei Saul, que escolheu desobedecer a Deus e por isso perdeu o trono. E esse texto se encontra em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. E o segundo rei Davi, que escolheu pecar e pagou muito caro pelo erro dele. E esse texto se encontra em 2 Samuel capítulo 11, versículo do 1 ao 27. E o último rei Acabe, que escolheu casar-se com Jezabel. E esse texto se encontra em 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 ao 33. Vamos para a terceira pergunta. Qual o significado de temor a Deus, segundo a nossa lição? Vocês sabem? Tempo na tela.
E vamos lá, o verdadeiro significado não é ter medo de Deus, mas ter medo de ficar sem a sua presença. Vocês sabiam dessa? E agora, vamos para a quarta e última pergunta. O que a lição sugere que você faça para que você seja mais efetivo? E vamos lá, estabeleça alvos diários, mensais e anuais. E você perceberá que você pode ser muito mais efetivo. E é isso, esse foi o nosso quadro de perguntas e respostas de hoje. Fiquem com Deus, tchau! Vamos lá, o tempo não nos espera não, gente. Vamos concluir. Vamos lá, chegou um momento muito importante também agora, a gente trabalhar na obra do Senhor também agora, ofertando, né? Ofertando, Bruno? vamos Nosso ofertar. momento ofertório. Vai passar aí os nossos meios de oferta aí. Quais são os nossos meios aí, Bruno, para nós podermos Chave ofertar? Pix, tem o PicPay. Você pode vir aqui hoje à noite também às 18 horas, louvar e adorar ao santo nome de Jesus Glória no a Deus. culto Glória e a ofertar Deus. aqui. Prazer. E ó, tem Tá os só Mil oferta pro Valentes. pastor Evandro. Projeto Mil Valentes. Projeto Mil Valentes aí pra gente comprar esse terreno lindo que tá passando aí no vídeo. Ah, hoje eu posso Exato. falar que agora eu sou Mivalentes. Eita! Tá, Passa agora. aí, ó. Eu sabia que uma hora ia chegar. Deus é fiel. Maravilha. conhece Deixa o Deus nosso trabalhar. Ajuda a obra do Senhor. Vamos Amém. ofertar nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, né, Bruno? Amém. É isso aí. Vocês que A ofertaram, gente queria contribuíram continuar dando por essa aula maravilhosa. Poxa, eu gostei bastante desse papo Se vocês aqui, viu? quiserem parte 2, coloca aí no chat que a gente volta. Parte 2. E digo mais, quem tá precisando aí de ajuda, Amém. vem a gente, conversa com a gente. Estamos a à gente tem aqui disposição. experiência. Se a gente não puder te responder, tem os pastores, mas Com a gente certeza. tá com os olhos aqui, os ouvidos para poder ouvir vocês. Exatamente. E a gente Amém. vai orar, que é o mais importante. Isso, é orar, Amém, tá isso junto. aí. Amém. Amém, amém? Ó, até Jesus, quando foi escolher esses 2 discípulos, ele chamou 12. Ele escolheu. Olha Subiu aí. no monte e chamou 12. 12. Pedro, João, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, ele escolheu 12 para poder dar poder e autoridade para expulsar Sim. demônios e curar. Mas isso teve uma escolha. Isso. Então, Juvenis, faça a escolha correta nesta manhã em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém? Escolha amar a Deus. Isso aí. Amém? Amém. Vamos orar Perfeito. então para nós encerrar. Vamos orar. Quem? Yasmin. Ah. Ora, Yasmin. Yasmin? Ora, Yasmin, para a gente encerrar em nome Ora. de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã abençoada. Obrigado por esta aula. Pai, que os juvenis possam ter entendido tudo que foi falado aqui. Que a partir de agora eles venham, Senhor, focar em suas escolhas. Escolher com sabedoria, firmados na palavra, principalmente, que eles venham colocar Deus acima de todas as coisas, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, nos abençoe e que possamos agora à noite também estar na Tua presença. Sim, Em nome de Jesus, amém. 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 Tchau, Juvenis. Tchau, Deus Paz. abençoe. Tchau.